Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre um dos textos presentes no livro de língua portuguesa de vocês. Esse texto falará um pouquinho sobre as notícias, tá certo? E a gente vai aprender um pouquinho sobre a estrutura dessas notícias, para que elas servem, tá certo? O estilo de notícia que este livro vai trazer, tudo bem? Eu quero que vocês peguem os livros de vocês, tá bom? Ou então que vocês acessem aí no computador. Vocês sabem que a SM ela tem uma plataforma que dá acesso, né, a essa estrutura digital, tá bom? Então vocês podem ter acesso sim também. Qualquer coisa, vocês podem olhar na segunda página do livro de vocês e lá vai ter um código de acesso. Esse código dá direito a vocês ver, né, essas atividades interativas, ver os vídeos, tá certo? Isso é tanto que depois que eu explicar um pouquinho sobre a notícia, vocês vão ver um vídeo que está presente nessa plataforma, tá certo? Vamos lá? Vocês vão colocar aí na página 108 a 110 e vão ver que o título da nossa unidade será notícia. Né? O que é uma notícia? Para que serve uma notícia? Onde nós encontramos as notícias, tá bom? Notícia, gente, é um gênero textual. Tia, o que é um gênero textual? Quando a gente olha para uma notícia, rapidamente a gente vai perceber que é uma notícia, porque ela vai nos dar dados que nos mostrem isso. Por exemplo, quando vocês leem uma fábula, né? Aquele texto narrativo com animais, e aí no final vai ter uma lição, a gente sabe que ali nós temos uma fábula. É o gênero fábula. Então, gêneros é a forma em que se estruturam os textos. Tá certo? Pode ser uma fábula, pode ser uma carta, e no caso agora a gente tem a notícia. Lá no início vai mostrar que ele é dividido em 2 capítulos, certo? E o que a gente vai ver agora será giro da informação, certo? E aí a gente tem a presença o quê? De 3 dinossauros e eles estão sendo comparados pelos seus tamanhos, né? Ó, vários fatos ocorrem todos os dias e alguns deles tornam-se conhecidos pelo público ao serem veiculados em jornais, impressos e virtuais. Hoje em dia a gente tem um acesso maior aos virtuais, né? Por aplicativos ou por sites mesmo, né? Então, a gente hoje tem um acesso fácil, né, às notícias. O gênero que apresenta os fatos em jornais é a notícia. Cada veículo seleciona as notícias que vai divulgar de acordo com o seu público. Qual é a notícia mais relevante para determinado público? Por exemplo, nesse texto que a gente vai ver hoje, vamos perceber que ele se direciona a um público específico, tá certo? Assistam aí ao vídeo, né? Vejam como é que se estrutura essas notícias, tá certo? Assistam aí. Você conhece o trabalho envolvido na escrita de uma notícia? Na redação de um jornal, os jornalistas apuram notícias sobre acontecimentos atuais da região, do país e do mundo. Em seguida, eles organizam essas informações em textos escritos, como entrevistas, notícias e reportagens, que são veiculados no jornal de modo a se tornarem acessíveis para o grande público. Veja a seguir as características estruturais da notícia. A data aparece no início da página ou do texto da notícia e ajuda a contextualizar os acontecimentos apresentados. O título é a parte com maior destaque na notícia. Ele serve para chamar a atenção do leitor para o assunto e a leitura do texto. A linha fina é um texto curto que aparece abaixo do título. Ela apresenta mais informações sobre a notícia. Normalmente, uma notícia é acompanhada de imagens como fotografias, mapas e gráficos, que se relacionam ao assunto em destaque. Essa informação visual complementa o texto e ajuda a melhorar a compreensão sobre ele. O olho é um trecho em destaque no corpo da notícia. Ele pode aparecer depois da linha fina ou no meio do texto. Lead é o primeiro parágrafo.
Você conhece o trabalho envolvido na escrita de uma notícia? Na redação de um jornal, os jornalistas apuram notícias sobre acontecimentos atuais da região, do país e do mundo. Em seguida, eles organizam essas informações em textos escritos, como entrevistas, notícias e reportagens, que são veiculados no jornal de modo a se tornarem acessíveis para o grande público. Veja a seguir as características estruturais da notícia. A data aparece no início da página ou do texto da notícia e ajuda a contextualizar os acontecimentos apresentados. O título é a parte com maior destaque na notícia. Ele serve para chamar a atenção do leitor para o assunto e a leitura do texto. A linha fina é um texto curto que aparece abaixo do título. Ela apresenta mais informações sobre a notícia. Normalmente, uma notícia é acompanhada de imagens como fotografias, mapas e gráficos, que se relacionam ao assunto em destaque. Essa informação visual complementa o texto e ajuda a melhorar a compreensão sobre ele. O olho é um trecho em destaque no corpo da notícia. Ele pode aparecer depois da linha fina ou no meio do texto. Lead é o primeiro parágrafo da notícia. Geralmente ele responde às perguntas: o que, quem, onde, porquê, como e quando. O corpo da notícia é formado pelos outros parágrafos da notícia. E, por fim, o intertítulo, um subtítulo usado no meio da notícia que ajuda a organizar as informações e facilitar a leitura. Pronto? Assistiram? Então agora a gente pode responder a essas perguntas, tá certo? Primeira, como você imagina que as pessoas se informam diariamente? Acabei de responder. Então, hoje é muito comum em que a gente tenha acesso à notícia em plataformas digitais, né? Em aplicativos. A nossa televisão também nos traz programas de TV com as notícias, né? Claro que mostradas de uma outra forma, mas o intuito é o mesmo, né? O intuito de informar, o objetivo de informar. E para você, quais são as informações básicas que toda notícia deve ter? Gente, toda notícia, ela precisa ser, antes de tudo, clara, certo? Uma notícia, ela não pode ser passada para alguém ou ela não pode ser publicada, anunciada, se ela não for clara. Por exemplo, quando alguém usa palavras que a gente não conhece, a gente consegue entender o que ela está dizendo? Não. E é assim que as notícias têm que ser. Elas têm que ter palavras compreensíveis para quem está lendo. Assim também como ela precisa ser objetiva. É diferente de um texto narrativo em que a gente vai ouvir as histórias dos personagens, né? Ver onde foi. Não. A notícia ela precisa ser clara, tá certo? Levante hipóteses sobre os motivos de as notícias serem muitas vezes acompanhadas de fotografias ou de ilustrações. As notícias muitas vezes vêm acompanhadas desses outros recursos para que fique mais claro para o leitor a situação, para que o leitor consiga perceber que aquela informação é verídica, é verdadeira, tá certo? E para que ele consiga compreender o assunto e também é um recurso do próprio jornal para que a gente tenha vontade de ler aquela notícia, tá certo? Adjetivos são palavras que modificam substantivos. Em sua opinião, que informações os adjetivos acrescentam aos substantivos? Gente, é muito importante que uma notícia coloque os adjetivos para que aquela informação seja passada de forma objetiva, clara e específica, porque o adjetivo ele faz isso, né? Ele especifica aquele termo, né? Ele especifica aquele substantivo, tá certo? Os adjetivos podem variar em 2 graus. Deixa eu te explicar. O adjetivo ele tem 2 graus. Um é o comparativo e o outro é o superlativo. O que o comparativo faz? A própria palavra já diz.
Comparativo. O que a gente faz quando a gente compara? A gente tem como comparar um C? Não. Só tenho como comparar mais de 2, tá certo? Então, esses dois eu posso fazer uma comparação, ver qual é o melhor, qual é o pior. E o superlativo não. Ele faz o quê? Ele exagera a característica de um ser, tá certo? Então, ele diz se aquela notícia ela é muito importante, se ela não é tão importante assim, tá certo? Então, ele exagera ou não, tá bom? E aí, gente, vocês vão ter um texto falando sobre os dinossauros. Até porque aí no livro de vocês já coloca as imagens, a gente já consegue perceber. E esse texto vai falar sobre essa novidade histórica e científica que foi encontrada no Brasil. Eu quero que vocês leiam o texto, né? Marquem as partes mais importantes para que agora a tia possa mostrar o que é importante, tá certo? Não vou fazer a leitura aqui, mas vou mostrar para vocês as partes em que a gente precisa compreender um pouco, tá certo? Então, a gente tem um texto aqui estruturado, certo? Percebam que o título deste texto está em negrito e normalmente as notícias têm esses títulos em negrito para o quê? Chamar a atenção de quem está lendo, tá certo? Então, olha, cientistas apresentam o maior dinossauro do Brasil. Então, o leitor ele já vai ter uma vontade de saber que dinossauro é esse, onde foi, né? Então, essas perguntas, inclusive, o texto ele precisa responder. Quando vocês estiverem lendo, percebam onde, quando, como, quem foi, né? Porque essas informações, elas têm que estar nas notícias em geral, tá bom? E aí você tem uma linha fina. Essa linha fina serve para quê? Para resumir o assunto do qual a gente vai falar, tá certo? Percebam também que em seguida a gente tem o quê? Uma linha fina. Essa linha fina, gente, ela serve para resumir o assunto do texto. Tudo bem? Então, essa linha fina, ela traz informações importantes, resumidas, tá certo? Em que o corpo do nosso texto, ele vai trazer as outras, tá bom? O que é o corpo do texto, tia? Gente, o corpo do texto é a parte principal, é a parte em que mostra as informações importantes. Essa parte em que se divide em vários parágrafos, tá certo? E aí ela narra, escreve. Então, a gente tem a ilustração aqui, temos aqui alguns parágrafos falando, né? Vocês vão perceber aqui, vou marcar aqui algumas partes importantes. Ó, ele caracteriza, né, o Brasil como terra de gigantes. Por que ele usa esse termo, gente? O que vocês acham que ele usa esse termo, né? Uma notícia, ela precisa ter dados reais, então olhem que diz o dia, certo? Fala também o tamanho, né? Ela faz uma comparação, diz que é bem maior do que os ônibus turcos articulados, certo? É uma forma de mostrar para o leitor o quão grande esses dinossauros eram, tá bom? E tem outra característica também muito importante que vocês precisam perceber, que é o uso das aspas. Quando a gente escreve um texto e a gente cita a fala de alguém, nós utilizamos as aspas. E também, quando a gente retira de um texto uma parte importante e a gente vai citar aquele trecho, a gente também usa as aspas, certo? Então, lembrem-se, as aspas, ela coloca a fala de alguém, ela ironiza uma expressão ou ela cita uma parte de um texto. Então, olhem aqui, ó. Também o titanossauro tinha apenas 13 metros. Gente, era apenas mesmo? Não, né? Notem que essa palavra ela foi utilizada com sentido irônico. E é isso que serve as aspas, para que essas palavras, postas entre aspas, tenham um sentido especial, certo? Olhem novamente o uso das aspas bem aqui.
né? Por quê? Porque é a fala desse outro paleontólogo, né? É importante que vocês estejam ouvindo essas informações depois de terem lido o texto, tá certo? Mais uma outra informação, tudo bem? E aí esse texto também ele vai se dividir em partes, certo? Que partes são essas? A gente tem aqui a primeira parte, a segunda, descoberta em 1953, né? E essa outra parte aqui, grande arquivo de fósseis. Isso faz com que o texto ele fique dividido e ele fique muito claro, tá certo? Então, aqui ele vai dar outras informações, certo? Percebam que essas informações são informações reais, ele utiliza dados, porque esses dados, essas informações do lugar onde foi descoberto, a forma como foi, isso faz com que o meu texto ele fique verídico, em que ele tenha uma credibilidade maior. Eu não posso ler uma notícia sem que ela esteja me sustentando de que aquelas informações são verídicas, são verdadeiras. Por isso que ele utiliza esses dados, tá certo? A notícia ela precisa ter uma fonte, de onde é que ela veio, né? Quem foi que falou, quem foi que deu essa notícia. Tudo isso serve para que a gente possa compreender se ela é verdadeira ou não, tá certo? Então, nas atividades, vão perceber que vão fazer perguntas sobre o texto e sobre o gênero. E a primeira pergunta, né, ela vai ser pessoal, falando sobre o texto, ela não está aqui. E as perguntas mais objetivas, elas são a partir da segunda. Então, vamos lá dar uma olhadinha, tá certo? Aqui ela pergunta sobre o título. Gente, título é essa parte aqui marcada, certo? No começo da aula eu expliquei, né, quando a gente estava vendo, e ele serve para quê? Qual é o objetivo? Gente, o objetivo é o para que determinada coisa foi feita, tá bom? Qual é o objetivo disso? Para que isso foi feito? Então, o título da notícia, ele é objetivo no sentido de ser claro, tá bom? Então, sim, pois apresenta os dados essenciais sobre o fato. Eles têm que ser claros, tá certo? Tem que ser objetivo, tá bom? Bem, olha aí, a palavra objetivo, ela também pode ser usada em dois contextos. Lembre-se que nessas aulas a tia tem falado muito para vocês sobre perceber que uma palavra ela pode ser interpretada de mais de uma forma dependendo do seu contexto. Que tipo de leitor pode se interessar nessa notícia, né? Quem é que pode ter interesse? Gente, quando um texto ele é escrito, ele é feito, né, para determinado público. Por exemplo, os quadrinhos da Mônica, eles são escritos para quem? Para as crianças, né? Então, esse é o público-alvo, tá certo? Tia, mas meu pai, minha mãe, meu amigo que não é criança, leem. Isso é o público-alvo, tá certo? Não quer dizer que outras pessoas não tenham interesse, tá certo? Aqui é o público-alvo. Então, quem é o público-alvo para essa notícia? Né? Pessoas interessadas em dinossauros, paleontólogos ou paleontologia ou descobertas científicas em geral. E aqui é o título e aqui que é a linha fina, certo? Abaixo do título da notícia há um texto chamado linha fina. Pronto, aqui ele trouxe essas informações, o tamanho, a época, onde estavam, tá certo? E sobre as imagens. Quais são as imagens que acompanham a notícia lida, né? A gente tem uma imagem que compara o tamanho dos dinossauros e tem o tamanho de uma pessoa também, que é para a gente ter mais noção. E também elas adicionam a gente a informação de perceber que aquela notícia é verdadeira, né? Porque ele coloca uma prova de descoberta, tá certo? E a outra é para mesmo para a gente ter uma comparação. As legendas das imagens são descritivas ou narrativas? Descritivas, gente, porque ela vai mostrar quais são os detalhes daquela imagem que está trazendo, né? Na legenda da primeira imagem, há nomes científicos, aqui se referem aos dinossauros.
A notícia relata a descoberta desse titanossauro. Por que é importante a publicação de uma notícia sobre essa descoberta? É importante para a gente perceber o avanço da ciência dentro do nosso país. Então, isso nos interessa, saber que está havendo essa evolução, né? A sexta mostra essas perguntas essenciais de uma notícia: o que, quando, onde, por quê. Disse que quando vocês lessem, prestassem atenção nisso, né? Então, o que? Foi concluída a pesquisa sobre o maior dinossauro encontrado no Brasil, iniciada na década de 1950. Essa pesquisa que foi iniciada, só que não foi concluída devido a alguns fatores, né? Quando? Em 5 de outubro de 2016. Por quê? Recursos tecnológicos permitiram. Naquela época não tinha como, o texto fala. E aí, com esses outros recursos, foi que tiveram como descobrir. Como? Por meio de um projeto de pesquisa. E quem foram os envolvidos? A gente tem pesquisadores do Museu de Ciências da Terra, do Museu Nacional, da Petrobras, da Universidade Federal de Pernambuco, e aonde? No Museu de Ciências da Terra. Essas perguntas são muito importantes, tá certo? E a sétima, quem redige uma notícia organiza os dados de acordo com a sua ordem. Percebam que ela é organizada com aqueles títulos, né? A notícia lida foi organizada em 3 blocos. Aí a gente tem a primeira, segunda e terceira parte, né? Quais são os subtítulos que ajudam o leitor a identificá-los? Como o primeiro vai ser o título original, não foi exposto. Os outros que foram colocados, né? Então, descoberto em 1953 e grande arquivo de fósseis. No caderno, sintetiza as informações que cada um desses blocos apresenta. Então, esse bloco descoberto em 1953, né? O outro, o que eles dizem? O primeiro informa o que aconteceu e quando. O segundo mostra a história inicial da pesquisa. E o terceiro sintetiza essas dificuldades que eles tiveram, né? E no item C, em quais blocos são apresentadas as informações mais relevantes? Então, a gente tem o primeiro bloco como a mais importante, porque ele resume tudo nessa primeira parte, e os outros, eles complementam essa informação. E aí, aqui, quando você estuda, né, tem na notícia a palavra paleontólogo. O que é um paleontólogo? Né? Um profissional, né, da paleontologia, essa ciência que estuda os organismos de eras geológicas passadas por meio de fósseis. E aí, a função da declaração dessas pessoas é dar o quê? Credibilidade. A gente precisa de uma notícia que nos traga informações verdadeiras. Tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido bem que o texto pediu, né, o que o texto nos mostra, certo? Que vocês tenham percebido a forma como a notícia ela se estrutura, que ela tem uma característica, tá certo? Que tenham compreendido o momento em que houve as perguntas e respostas, tá certo? Então, tenham bons estudos, tudo bem? E um beijo e até a próxima aula.